Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está seu coração nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Você já mandou uma mensagem para sua mãe de feliz aniversário, não, perdão. Feliz Dia das Mães. Se você não mandou como eu, mande até o final da noite, tá bom? Se você não tem a sua mãe, adote uma mãe. Tem várias pessoas que já cuidaram de você um dia. Amém? Glória a Deus, aleluias. Igreja, eu tenho uma mensagem aqui, que ela foi gerada no meu coração durante a semana. Eu gostaria de conseguir lançar ela no coração de vocês, porque no meu coração já foi lançado e muitas das vezes nós somos parados e nós não percebemos. O título dessa mensagem é: não deixe que o seu eu destrua a pessoa que Deus criou para você ser. Porque às vezes os nossos eus, o nosso eu, às vezes as nossas vontades, às vezes o modo de nós pensarmos sobre nós mesmos, às vezes nós sobrecarregamos a nossa mente, sobrecarregamos a nossa história, como se nós fôssemos a pessoa mais atribulada do mundo, como se nós fôssemos a pessoa que carrega o peso do mundo sobre as nossas costas. E muitas das vezes é porque nós estamos pensando demais em coisas que nós não fomos chamados para pensar. Quando nós estamos demais com a nossa mente na terra. E nós temos que entender que nós somos seres espirituais passando uma experiência na terra. Nós temos que entender que nós somos eternos. Deus criou, colocou a eternidade dentro de nós e deixou nós passando aqui um período probatório. Entenda que isso não é eterno. É apenas um período para dizer se você é apto ou não para poder governar com Deus. E Deus, Ele não selecionou apenas alguns para ir para os céus e outros para ir para o inferno, não. Mas Ele deu total autonomia de nós sabermos quem é que nós decidiremos ouvir. Se é o Espírito ou se é a carne. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. No livro de Romanos, capítulo de número 8. Aleluias, glória a Deus. Para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Romanos 8, a partir do verso 5. Quem achou aí pode dar um glória a Deus bem alto aí, fica à vontade. Quem não achou diz ensino bíblico. E te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aqui na frente tem lugares ainda, amém? Glória a Deus, aleluias. Diz assim, Romanos 8, a partir do verso 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus em vós habita. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você tem o Espírito de Deus? Você tem o Espírito de Cristo em você? Tem o Espírito de Cristo
não é algo que eu posso apenas dizer que eu tenho. Ter o Espírito de Cristo não é algo que nós recebemos quando nós deitamos naquela água do batismo. Não daquele batismo na água, mas sim no batismo do Espírito Santo. Ter o Espírito de Cristo não é apenas falar na língua dos anjos. Ter o Espírito de Cristo não é apenas eu participar de todos os cultos. Ter o Espírito de Cristo não é apenas eu ter um cargo. Ter o Espírito de Cristo não é apenas você ser uma pessoa quieta ou tímida. Ter o Espírito de Cristo não é eu ser uma pessoa que dá glória a Deus alto, ou que pula, ou que cai na hora do culto. Mas ter o Espírito de Cristo é alguém que é dominado pelo Espírito Santo. Não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele está pronto e apto para ouvir o Espírito de Deus falando ao coração dele. É alguém que foi regenerado, é alguém que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ser gerado pelo Espírito Santo de Deus não é quando nós somos gerados no útero da nossa mãe, mas sim quando nós tomamos a decisão de viver para o Senhor. E nós agora começamos a andar com uma vida que agrada a Deus. Quando nós agora vivemos uma vida de renúncia, quando nós agora vivemos uma vida de sacrifício, quando nós agora estamos dispostos a fazer o que o Espírito deseja. E isso não é fácil. E isso muitas das vezes nós achamos que está direcionado a um líder, a um pastor. Muitas das vezes nós achamos que está direcionado a algumas pessoas que têm o dom de profecia na igreja. Às vezes nós achamos que isso está determinado a um apóstolo, a um cantor, a algumas pessoas, mas isso está viável para todos que querem se compromissar com Jesus. Isso está aberto para todos aqueles que querem viver uma vida de sacrifício, uma vida onde que Deus ele possa operar, uma vida onde que Deus ele tenha domínio. E como é que nós fazemos isso? É quando nós se esvaziamos por inteiro. Não de forma comiserável, porque nós nos sentimos rejeitados ou esquecidos, não. Mas quando nós entendemos que as nossas mãos estão sujas dos pecados mais sombrios que há na terra. E quando eu falo de pecados sombrios, talvez você imagina um homicídio, você imagina um adultério, você talvez imagina um assalto, imagina fumar uma pedra de crack. Talvez você pense as coisas mais sombrias que a sociedade diz que é. Mas os pecados mais sombrios é desde quando eu resolvo a caminhar e andar sem Jesus ser o meu Senhor, sem Jesus ele ter domínio sobre a minha vida, sem Jesus dizer pare, não faça isso porque você vai entristecer o meu espírito. Quando o Senhor quando o Senhor diz não pise em determinados lugares, quando o Senhor ele te chama para um particular onde você decide agora dar uma resposta satisfatória para o Espírito Santo. Eu gostaria que nesse momento você orasse por você mesmo. Coloca a mão no teu coração. Se esvazie nesse momento. Tenha um encontro com Jesus nessa noite.
Ah, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. Talvez não seja porque te amamos, porque não aprendemos a te amar ainda, mas uma sede, Senhor, nos trouxe até aqui nessa noite, Pai. Nós não colocamos expectativa no louvor, no pregador, no ambiente, nem nas pessoas. Mas nós sabemos que o Senhor também estaria aqui nessa noite. Nós viemos aqui te ouvir. Nós viemos aqui te ver. Sentir o teu cheiro, Pai. Eu sei que o Senhor marcou um encontro conosco nessa noite, Pai. E no momento que nós marcamos o encontro contigo, o lugar se torna santo, Pai. Porque quando o Senhor chega no ambiente, não existe maldade, não existe nebulosidade, não existe escuridão, não existe sombras de dúvidas, não existe obras más. Mas o que existe, Pai amado, é o brilho do teu amor, é a face da tua justiça, é a tua espada flamejante, é o teu perfume invadindo o ambiente e mostrando as nossas impurezas e as nossas maldades. E o nosso espírito precisa testificar com o seu, e sabemos que temos um lugar em ti, Pai. E nós se encontramos mesmo sabendo que nós somos sujos, que nós estamos em um processo de limpeza. Hoje nós viemos aqui para ser tocados por ti, para ser curados por ti, para ser renovados por ti, Senhor. Neutraliza todo o reino das trevas, ó Pai. Paralisa todos os dados inflamados sobre as mentes nesse momento, ó Pai. Mas nós se entregamos a ti. Nós queremos ficar no teu colo, Pai. Ah, fala tu, Senhor, não eu. A boca é minha, mas as palavras é tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Jesus, quando ele vem na matéria carnal, quando ele vem naquele corpo feito pelas mãos de Deus, talvez na aparência do primeiro Adão, quando ele desce aqui na terra, ele começa a garimpar, começa a procurar 12 pessoas que ele teria convicção que essas pessoas não falhariam, mas daria liberdade para que o Espírito entrasse nela. E seria o Espírito de Deus ou o Espírito de Satanás? Ele queria que todos entregassem o Espírito totalmente, para que o Espírito dele entrasse e essa pessoa fosse a pré-encarnação dele aqui na terra. Mas Judas, ele não aguentou. Judas, ele se entregou. O Judas Iscariote, porque ele era de uma tribo, de um certo partido chamado Sicário, onde eles acreditavam na liberdade de perder o governo deles, de Roma, sobre eles. E quando Judas observa um homem diferenciado, falando palavras profundas, um homem que tinha um jeito e uma maneira correta de falar, um homem que ele conseguia gerar cura em pessoas e até ressuscitar mortos, Judas agora tentou influenciar esse Jesus a se tornar um sicário. Judas agora tentou, com toda a sua influência, mudar a ideia de Jesus, para que Jesus começasse a obedecê-lo e seguir as ordens dele. Eu observo hoje uma igreja com o espírito de Judas, querendo que Jesus mude os planos dele, retarde a vinda dele, para que as pessoas tenham uma vida mais revigorosa, para que as pessoas tenham uma vida maior e melhor do que as outras. Talvez você quer um Jesus trabalhando para você, onde que ele possa abrir as portas para você ser um empresário, para que você seja uma mãe de sucesso. Talvez você olha que o seu tempo já passou e você vê o seu filho e tem um sonho dele ser alguém bem sucedido, para que um dia você possa provar para a sua família que a sua geração está dando certo, que a sua geração é alguém que foi diferente da de vocês. Talvez você olha para os seus filhos e você observa e começa a pedir que Jesus trabalhe em favor dele, assim quando aquela mãe chega e pede para que os dois filhos sentem ao lado de Jesus no reino, quando Jesus estivesse reinando.
Eu não sei qual é os seus desejos e nem sei o que é que te move. Eu não sei qual é a sua vontade e nem sei aonde você deseja chegar ou aonde você deseja que a sua geração chegue. E não é pecado você desejar que o seu filho seja alguém bem-sucedido. Não é errado. Mas é errado você tentar mudar os planos de Jesus sobre a vida dele, para que o seu filho, para que a sua filha, para que os seus antecessores sejam alguém de sucesso segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Talvez você é alguém que o seu filho foi gerado para ser um missionário, para viver lá dentro dos índios, onde que ele não vai ter poder nenhum aquisitivo. Talvez ele vai ser alguém rejeitado pela sociedade. Talvez ele vai ser alguém que vai ser morto aos 25 ou 30 anos pelos próprios índios que ele estava tentando ganhar para Jesus. Você entende qual é o propósito quando nós falamos de servir ao Jesus e fazer o que o Espírito deseja? Talvez a sua carne, o seu eu natural começa nesse momento já a relutar e dizer misericórdia, que isso não aconteça. Agora você consegue imaginar Maria vendo o filhinho dela, Jesus, que ela carregou no colo, que ela trocou as fraldas, agora recebendo chibatadas, recebendo pancada por mim e por você, pelado numa cruz, totalmente exposto, mas sabendo que a missão que ele veio cumprir era mais importante que o desejo dela. Você consegue imaginar o tchau de Ana falando para Samuel, entregando Samuel na porta do templo para Eli? Talvez você não consiga se imaginar o que o Senhor realmente quer de você. Talvez você não consiga ver e se enxergar dando um tchau para os seus amigos, para os seus familiares, indo para um lugar que Deus determinou, porque você é uma resposta dele. Talvez você se limite em Alumínio, se limite em Sorocaba, se limite em São Paulo, ou até mesmo no Brasil. Talvez a sua mente é uma mente pequena porque você foi sucumbido com os seus pensamentos terrenos. Porque talvez a sua mente terrena, o seu pensamento terreno, ele te abordou, te pegou e fez você ficar apaixonado com as coisas que estão aqui nessa terra, quando você está apenas passando por aqui. E você precisa se encontrar em Jesus. Você precisa entender que a missão é precisa. Você precisa entender que você tem que estar disponível para Ele. Você precisa entender que aquilo que você mais cuidou até hoje talvez não é o que Cristo pediu para que você cuidasse. Você precisa abandonar e abrir mão de algumas coisas. Talvez pelo que você chora e pelo que você deseja não é o que realmente você precisa, porque Deus te criou com a mente celestial, mas você está usando mais a mente terrena. E tem dias que você quer gastar tempo aos pés de Jesus. Tem dia que você quer pegar o YouTube e colocar uma música, colocar uma pregação que te deixe conectado com o Espírito. Tem dia que você ajoelha e consegue até chorar. Tem dia que você ajoelha e consegue até ouvir os passos de Jesus chegando. Você talvez já até ouviu a voz do próprio Jesus. Mas nem sempre é assim. Porque às vezes estamos mais conectados com a terra. Talvez o nosso eu esteja nos sabotando. Talvez o nosso pensamento tem dito que nós somos apenas um perdido no meio da sociedade, que logo iremos morrer. A minha perspectiva de vida era até os 21 anos. Eu falava que se eu vivesse até os 21, eu estava alegre demais. Pelo jeito idiota que eu vivia, pelas coisas que eu fazia. Meu prazer estava em cima de duas rodas. Quando eu montava em uma moto, eu esquecia do mundo. E meu desafio era eu cada vez mais diminuir meu tempo em velocidade quando eu deslocava de uma cidade para outra. A minha alegria era quando eu colocava uma arma na cintura, ou quando eu estava bebendo perdidamente. Eu achava que até meus 21 anos estava bom demais. Mas o Senhor, Ele me resgatou de mim mesmo antes dos 21. Antes dos 21, Ele me tomou de mim e disse: você não sabe administrar, deixa eu controlar, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer da minha vontade, deixa eu fazer do jeito que eu sempre quis. E eu comecei a ter uma negociação com o Espírito Santo, me dando para Ele por partes. Só que se dá para o Senhor por partes é muito doloroso. É como você pegar um cachorrinho e querer cortar o rabo dele pedacinho por pedacinho até chegar ao determinado tamanho. Você vai matar.
É como você pegar um dente seu e começar a quebrar ele até arrancar o último pedaço da raiz. Não vai adiantar, você vai sofrer muito. Ou seja, o nosso velho homem ele tem que ser extraído com tudo, com força, com violência. Nós temos que chegar chorando aos pés de Jesus e dizer: socorro, eu estou aqui entregando o controle da minha vida, porque eu sou um terreno. Eu sou alguém que só pensa no hoje, pensa no meu futuro amanhã. E o tempo está passando e nada se fez, nada aconteceu. O tempo está passando e toda a vontade de ser sucesso, toda a vontade de ser alguém bem sucedido não está acontecendo. E talvez você não tenha ainda uma identidade em Jesus. Talvez você não entenda ainda o campo missionário que Deus ele te colocou. Talvez você não entenda o envolvimento espiritual que Deus te chamou para você participar. Porque quando nós falamos de envolvimento espiritual, às vezes nós achamos só que é só pegar um panfleto e entregar a alguém. Não, é muito mais do que isso. É nós paralisarmos o reino das trevas. É nós usarmos a autoridade que a nós foi outorgada. A terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. Tem pessoas sofrendo e gemendo, esperando apenas que você erga a sua mão em oração e abençoe ela. Essa semana eu vi um garoto que há 4 anos atrás ele estava na UTI do regional e pediram que eu fosse lá orar por ele. Alguns de vocês talvez ouviram a história, lembra o Cauã que um tanque caiu sobre ele. Era no Itararé? Foi lá no Itararé. E eu fui lá na UTI orar. E quando eu cheguei naquele quarto, várias crianças ali entubadas. E eu fui no leito errado. Eu ia no leito do Cauã, só que eu não sabia quem era a criança, só me deram o nome. Eu parei no leito e tinha um menininho ali chamado Caleb. Eu comecei a orar pelaquela criança. E a enfermeira ela vem, toca em mim e diz: não é esse, é aquele ali. E quando eu saí para poder orar pela outra criança, pelo Cauã, eu orei e eu coloquei aquele menino na minha lista de oração. Foi ontem, eu conversando com o pai do Cauã, eu perguntei: se lembra de um menino chamado Caleb? Ele falou: lembro. Ele faleceu naquela mesma semana. E sabe quando o meu coração dilacerou ontem, parecendo que eu tinha perdido um irmãozinho, parecendo que eu tinha perdido um filho, ou sei lá, porque quando nós se envolvemos no reino, que eu não sabia que ele tinha falecido, ele estava na minha lista de oração ainda. Eu estava orando por ele. Então quando nós se envolvemos no reino com pessoas, você não tem noção do que, como nós se conectamos a ela. Eu te desafio a você pegar uma pessoa que você não suporta, que você odeia ela, e começar a orar para Deus abençoar, para Deus curar ela, para Deus transformar ela. Como você vai começar a gostar e criar uma expectativa em cima dessa pessoa tão gostosa, tão prazerosa. Porque Deus ele nos chamou para nós amarmos. Deus ele nos chamou para nós podermos ser a extensão do amor dele. Eu nunca vou cansar de falar isso. Talvez você não entenda a missão que você foi inserido. Talvez você está preocupado apenas com você e veio esse 619 agora aí e abordou várias pessoas que nunca amou ninguém. Várias pessoas que achou que isso era apenas algo da saúde e começou talvez a perder entes queridos, ou talvez foi até pego por essa doença e começou a entender a seriedade, começou a entender que precisava orar pelos seus familiares, e isso de algum jeito te ativou. E se não te ativou, quer dizer que você não ama ninguém. E você precisa começar a entender o que é o amor. Isso veio para dizer que você é humano, e ser humano não é pecado. Pecado é você ter uma mente apenas humana, alguém que ainda está apenas escalado a esse reino, ao reino terreno. Você precisa ter uma mente celestial. Você precisa ter uma mente de Deus para que você não seja sabotado por si próprio, sempre andando em círculo procurando algo a mais que não é Deus. Porque às vezes nós procuramos algo que não seja Deus, porque achamos que nós não somos merecedores dele, e realmente nós não somos. É pela graça, é por Jesus, é pelo amor dele, é pelo sacrifício dele, foi a extensão dele, foi a mão dele segurando na mão do pai dele, dizendo: eu te coloco no reino através de mim, então você basta sujeitar-se a mim e você estará inserido no reino que você não pertence nem merece. E
você vai ver as coisas começar a dificultar na sua vida. Porque às vezes você foi chamado para ser um cristão que seus problemas iriam acabar. Foi mentira daquele pregador. Seus problemas começam quando você se entrega a Jesus. Porque você vai começar a entender o que é o reino e quão longe você está e quão perto você necessita estar. Você vai entender o que é guerra, você vai entender o que é batalha. Você não vai ficar preso à placa, você não vai ficar preso a uma ideologia, você não vai ficar preso a uma doutrina, mas você agora vai querer estar no ponto certo que Deus te colocou para estar. Você vai ter essa necessidade de ser aprovado por Deus. Você tem sido aprovado por Deus. Você tem sido aprovado por Deus. Quando Deus olha para você, Ele pode te dar aquele ok. Ou talvez Ele olhe para você e dá aquela balançada de cabeça, dizendo até quando ela vai continuar, até quando Ele vai continuar assim. Sua vida poderia ser muito mais difícil do que ela é, mas pela graça, Ele tem te sustentado, Ele tem te alimentado. Não importa qual foi a dificuldade que você passou, importa a liberdade que você tem hoje de poder seguir a Jesus. Ah, Jesus, onde que é o lugar certo de nós adorarmos? É em Jerezinho ou em Jerusalém? Ah, Samaritana, não é importante o lugar. É importante que você adore lá no Espírito, em espírito e em verdade. É importante que você se esvazie de você. E quando eu imagino ela olhando para ela, como eu posso adorar em espírito? Eu não sou merecedor, sou uma mulher samaritana, já estou no meu 5º casamento. E ela falou aquilo no pensamento dela, e Jesus olha para ela. Ela fala: eu vou lá avisar o meu marido. Ele diz: esse marido não é o seu. Esse não é o seu. Já tiveste 5 maridos e esse não é o seu. Estava dizendo: samaritana, até agora você viveu só as suas vontades. Se disfarça de você mesmo. Não foi um acidente, samaritana, eu passar aqui esse horário da tarde com esse sol escaldante. Samaritana, não foi um acidente eu mandar os discípulos e eu ficar aqui só para te pedir água, quando na verdade eu quero te oferecer uma água viva. Talvez você olhe para si e enxerga todas as sujeiras das suas mãos, mas não enxergue a sujeira das suas mãos como um coitado miserável que apenas foi atraído por uma isca de Satanás e você ficou aprisionado. Não! Olhe para a sujeira da sua mão como um pecador culpado. Porque você é culpado, você pecou porque você queria ser feliz naquele momento. Você pecou pelo egoísmo, você queria se sentir bem naquela hora. Você achou que você merecia aquele prazer, você queria aquilo. Satanás não vai te oferecer nada que você não queira para você sentir bem. Naquele momento talvez você foi escravizado pelo seu eu. Então chegue como um pecador, como um culpado, examine-se a si mesmo. Diga: Senhor, como um culpado, como um perdido, como um esquecido, como aquele ladrão na cruz. Perdoa-me. Lembre de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor olhar para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você tem uma experiência de novo nascimento. Eu fui me entregando quando eu cheguei naquele seminário para Jesus, e fui entregando aos poucos. Eu tinha um quartinho da bagunça, e cada dia que eu me entregava na oração, ia lá e pegava um item que eu achava menos importante e colocava aos pés de Jesus. Até o dia que ele disse assim para mim: ei, eu não quero o que está lá dentro, eu quero a chave desse quarto. Quem vai tirar as coisas de lá sou eu. E o medo de entregar a chave aleluias.
com algumas emoções guardadas, fragilizadas, com alguns pensamentos, alguns projetos que eu tinha gerado e criado para mim mesmo, com a expectativa de um dia, se não desse certo aquele seminário durante 3 anos, eu desistisse, eu teria um barco para poder voltar e pescar. As redes ainda estavam guardadas, algumas pontes, alguns contatos ainda estavam ali. Se não desse certo, aquele trabalho ainda estava garantido, aquela casa ainda estava pronta. Até o dia que eu disse: Senhor, se nada mais der certo, eu vou continuar contigo. Estou te entregando tudo. O dia da quebra do chip, o dia de guardar um celular durante 3 meses e dizer: não, só vou usar esse celular aqui uma vez ou 15 dias para me ligar para minha mãe, até que o Senhor possa contar comigo. Você começar a sangrar por coisas tolas. Porque às vezes nós queremos ficar presos a coisas tolas, coisas idiotas, coisas bestas, que o nosso próprio eu tenta nos sabotar, tenta nos paralisar, falando para nós que nós somos fracos e somos vítimas, quando na verdade nós somos culpados. E queremos mais essa terra do que as coisas do céu. Queremos ser senhores dessa terra quando fomos chamados para ser servos do Senhor. Queremos ter domínios e controle sobre a nossa vida e sobre tudo aquilo que nós gostamos. E sofremos por coisa que nós não fomos chamados para fazer e para ser. Queremos dar respostas às pessoas, queremos dar respostas para o nosso egoísmo. Eu me entreguei e disse: Senhor, eu não vou ser sabotado por mim mesmo, não posso. E começou a partir daquele dia as experiências com Jesus. Já contei ela várias vezes. Aquele dia que eu estava no refeitório, Jesus falou comigo a primeira vez. Eu não sei o que é que você anseia, eu não sei o que é que você busca, eu não sei o que é que você carrega dentro de você. Na verdade eu sei o que você carrega dentro de você. Você carrega a eternidade, o poder do alto. Você carrega a autoridade, você tem chaves em suas mãos. Só que o seu eu tem te sabotado. O tempo está passando e você está apenas carregando um peso que não pertence a você. O único peso que você precisa carregar é o peso da sua cruz, aonde que está o seu eu crucificado. Por isso que a Bíblia diz por isso que Jesus diz que o fardo dele é suave e leve. Ele não está dizendo que não tem fardo, ele está dizendo que tem um fardo, mas é suave e leve. E você está se procurando em Deus esses dias todos. Eu vejo uma geração se procurando em Deus esses dias. O homem que vai bater na porta de um prostíbulo, ele está procurando Deus e não sabe. Alguém que está procurando uma canção na música, ele está procurando Deus e não sabe. Alguém que está querendo encher o seu estômago com a comida mais gostosa do mundo, ele está procurando Deus e não sabe. Alguém que está procurando ser feliz em um copo de bebida, ele está procurando Deus e não sabe. Aquele homem, quando ele senta para poder acender aquela pedra de crack e dar aquela baforada, é o que está mais procurando Deus, ele não sabe. Porque Deus é a realidade, Deus é a satisfação de tudo que você busca, de tudo que você procura. O que você precisa é de Deus, é dele, nada mais. E você não vai encontrar ele preso dentro de uma igreja, você não vai encontrar ele preso dentro de uma religião ou de um rito, seja ele do Santo Daime, seja ele indígena, seja um centro espírita ou o bandismo. Não! Você vai encontrar Deus dentro de você mesmo. Você vai encontrar Deus dentro de você mesmo quando você tirar todas as capas, todas as marcas. Aí quando você entender que você tem Ele, você vai começar a congregar, sabe por quê? Para quê? Para abençoar outras pessoas, para se conhecer, para aprender mais sobre o reino. Para você dar a devida resposta. Para você avançar com pessoas mais rápido. Muito mais rápido. E quando eu vejo alguém que se sabotou, eu vejo Pedro no capítulo 22 de Lucas. Jesus, ele chega já próximo à sua crucificação. O tempo já está se chegando e
ele começa a falar sobre o reino, ele começa a falar sobre a prioridade do reino, ele começa a falar das espadas, ele começa a falar sobre entrega, ele começa a falar sobre aqueles discípulos estar pronto e preparado. Ele começa a dizer que ele iria ser crucificado, que ele iria para a morte. E Pedro diz bem assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, seja para a prisão ou para a morte. Jesus olha para ele e diz: Pedro, você ainda não está pronto. Satanás, ele recebeu a autoridade que ele necessitava para poder pegar qualquer de vocês que ele quisesse. E eu passei a noite orando por você para que ele não te peneirasse. Se você soubesse como Satanás, ele tenta te tragar, tenta te pegar, tenta te destruir, tenta te peneirar. E por ele lutar demais contra Pedro, ele não conseguiu, ele procura Judas, ele consegue. Porque Jesus resolveu interceder pela vida de Pedro. Talvez você não entenda quem está intercedendo por você hoje. Talvez você não entenda a sua importância no reino, porque tantos foram embora. Porque talvez naquele acidente o fulano de tal morreu e eu fiquei vivo. Porque será que daquela vez aquela arma falhou? Porque será que daquela vez o Senhor me guardou no meio daquele caos, no meio daquele breu? É o Senhor intercedendo por você e dizendo a importância que você tem no reino e as almas que estão clamando para ouvir a sua voz. Talvez você não consiga compreender a seriedade do reino e você fica perdido e cansado com o trabalho que te oferece 1 ou 2 salários mínimos e você entrega a sua vida por ele como se você fosse a única coisa que você precisasse, não confiando que o Senhor pode te sustentar, pode abrir e fechar portas. Se você entendesse que era o Senhor para você poder confiar nele, como você viveria intensamente nesse reino, como você se entregaria nesse reino, como você abraçaria esse reino, entregaria a sua vida. Assim, quando Pedro ele não estava pronto ainda, a religião preparou Pedro, mas ele rejeitou o reino, porque ele guardava ainda a chave do quartinho da bagunça. O Senhor falava: Pedro, você ainda não está pronto. Pedro disse: não, Senhor, eu estou pronto. A autoconfiança nos sabota. A autoconfiança, ela nos sabota. A autoconfiança nos engana. A autoconfiança que eu não preciso mais do Senhor. A autoconfiança que o Senhor está me aceitando mesmo eu fazendo isso. A autoconfiança que o Senhor está me aprovando e que o Senhor está ainda comigo. E eu estou fazendo tudo de errado, mas Ele ainda está comigo. Talvez você é alguém autoconfiante. Não importa o que aconteça, o mal não vai chegar na sua tenda. Cuidado. Quem mais pode estar ministrando isso sobre você é Satanás, mas não esqueça que ele é o pai da mentira. Não esqueça. Ele vai deixar que as coisas rolem e aconteçam para que você se distancie de Jesus o suficiente, para que você vá por apenas 30 moedas de prata. Você vai lá e entregue ele, porque você sabia onde que o seu líder orava, porque você sabia onde que Jesus abençoava, onde que Jesus curava. Judas sabia qual era o lugar de reunião. Quando Jesus diz: eu vou subir aquele monte, e Judas sai ali loucamente. Judas não queria 30 moedas. Judas ele queria levantar uma revolução. Judas queria que Jesus se perdesse nos planos dele, mesmo Jesus curando, mesmo Jesus libertando, mesmo Jesus dizendo que ele era o Filho de Deus, mesmo Judas vendo todas aquelas coisas, Judas ainda tinha no final do coração dele a esperança que Jesus o serviria, que Jesus seria um rei apenas passageiro nessa terra. Judas ouviu aquele cego gritando no meio da multidão: ei, filho de Davi, tende compaixão de mim. Judas sabia quem herdaria era alguém que era o filho, viesse da linhagem de Davi, como fala lá no livro de 2 Reis, no capítulo 7. Mas ele estava preso ainda nas coisas terrenas, nas coisas visíveis. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz para você não se ater naquilo que é visível, porque tudo que é visível é temporal, é passageiro. Os seus pais são temporais,
Os seus filhos são temporais. Você não tem controle sobre a morte. Quem tem controle sobre a morte é Deus. E não é você que diz quem é que tem que viver mais ou viver menos. É Deus. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, Deus tem costume de tomar. Deus tem costume de pegar para Ele. Porque para Deus um ídolo na mente é pior do que um ídolo na mão. E tudo aquilo que você pensa demais durante o seu dia, esse é o seu Deus. E você foi chamado para adorar a Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E ele é um Deus ciumento, e ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas horas, minutos e segundos. Ele sabe onde que passa a maior parte do seu pensamento durante o dia. Ah, se você entendesse o que ele tem projetado para você. Ah, se você quisesse entender o que ele arquitetou, o que ele formou para fazer através das suas mãos. Mas mesmo assim você se sente tão frágil, mesmo assim você se sente tão pobre, tão fraco. Porque toda vez que você se sente sujo, fraco, você está olhando para si mesmo, você não está olhando para Jesus. E você precisa olhar para Jesus. Para Jesus. Você precisa enxergar os olhos de Jesus nesses dias. Pedro, ele foi chamado juntamente com Tiago e João. Aquele período era necessário e Jesus ele orava, falava, fica aqui. Jesus se afastou aproximadamente 30 metros a um tiro de pedra, e ali ele ficou orando, dizendo, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. E quando Jesus volta, Pedro, ele estava dormindo, porque ele não estava orando. E sabe o que faz nos sabotar? É quando nós não oramos, quando nós precisamos orar. Quando nós precisamos orar. Talvez eu fale nesse momento, principalmente para quem tem mais de 5 anos de cristão. Por favor, ore nesse momento. Você vai usar as 3 ou 4 primeiras frases, uma oração repetitiva que você aprendeu um dia. Deus Todo-Poderoso, Pai, não sei o que lá. E você vai começar aquela oração até que você comece a falar com Jesus realmente. Porque no fundo, nós somos criados com a mente religiosa. No fundo, nos robotizaram e dê uma resposta para o seu pastor que é suficiente. No fundo, nos robotizaram, não estavam preocupados com a nossa alma. Estavam preocupados quanto nós poderíamos depositar, quanto nós poderíamos dar ou fazer. Qual era o nosso talento e o que é que a gente poderia oferecer. E eu peço para Deus para eu nunca ser esse miserável. Para eu nunca ver as pessoas, eu nunca olhar para André e ver apenas um dom que pode tocar, eu nunca olhar para Léo, ou seja qual for, o diácono ou o presbítero aqui dentro, mas que eu entenda sempre que nós estamos em um corpo e todos nós precisamos se encontrar com Cristo, para que eu olhe cada um aqui e consiga me preocupar com a salvação. E essa é a minha oração cada dia por vocês. Precisamos se salvar de nós mesmos. Precisamos se salvar de nós mesmos. O meu inimigo não pode ser a placa da esquerda ou da direita. Eu não posso querer criar um império aqui para que as pessoas olhem e digam, olha onde que ele chegou, amaldiçoado eu seja, se eu ser tão pobre a esse nível. E é por isso que quando eu me entristeço, não é pelo tanto de pessoas que estão vindo ou não vindo, mas é pelo tanto de pessoas que não querem dar a resposta para Deus. É as pessoas que não querem abraçar a guerra que o Senhor te chamou para você participar. É as pessoas que querem ser pegas pela mão e dizer, aqui está o parquinho de diversão, seja feliz. Ei, a sua felicidade não está na terra ainda. Você foi chamado aqui para guerrear. Você vai descansar no céu. Você vai ser feliz. Quando eu falo céu é a eternidade. É na eternidade que nós não teremos mais choro, nem sofrimento. Mas o convite com Ele aqui é, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É nós sermos perseguidos pelas palavras corretas. É nós sermos perseguidos pelo reino que nós carregamos.
Sim. É nós se entregarmos e se jogar nesse reino aos braços de Jesus. É nós podermos participar do sofrimento de Cristo. É nós olharmos as almas e entender que elas estão caminhando para longe de Jesus. Oxalá que todos que participam dessa igreja estivessem servindo ao Senhor. Que felicidade seria. Como essa cidade estaria pequena. O Senhor, Ele manda te chamar, soldado. Ele fala que o seu nome está na lista, mas você não tem ido treinar o treinamento. O seu nome está como alguém alistado, mas você não tem ido lá no quartel se jogar aos pés dele para que ele possa te capacitar. Você não tem aberto o seu manual. Você não tem orado. No momento que Jesus mais precisava daquelas orações para que ele entendesse Pedro, ele estava preocupado demais com que ele poderia chegar, onde que ele poderia chegar. E quando chega naquele momento que Judas chega a dar um beijo em Jesus, e Pedro dá aquela espadada, tira a orelha de Malco, e Pedro chega em um momento que ele se torna uma pessoa indolente. O amigo de Jesus não consegue sentir a dor de Jesus. Ele não consegue participar do sofrimento de Jesus. Talvez ele lembrou da mãe dele, talvez ele lembrou dos filhos dele. Talvez ele se preocupou mais com a religião do que com Jesus. Talvez ele pensou, mas se eu morrer, quem é que vai? Quem é que vai continuar com o ministério? Que honra seria para Pedro morrer naquele momento juntamente com Cristo. Ah, se naquela cruz não tivesse 3, mas sim 4. E ele fosse o milagre da cruz ressurreto, aquele que foi para a cruz, mas ressuscitou e permaneceu até que chegasse o momento certo para ele morrer. Que satisfação seria para Pedro, mas ele ainda não estava preparado. Ele estava autoconfiante, mas não estava preparado. No momento que era para ele orar, ele não orou. No momento que era para ele sentir a dor de Jesus, ele não sentiu. Talvez Jesus ele te chame uma hora para você sentir a dor das almas que estão se perdendo. Essa dor que você não consegue entender, que às vezes chega para você. Essa dor que te arrebata. Essa tristeza que te consome às vezes. E às vezes eu me pego com raiva de mim quando eu vejo pessoas que já participaram daqui perdido nessas ruas aí. As pessoas que já tiveram oportunidade, eu fico injuriado comigo mesmo porque eu sinto essa dor daquela alma perdida, daqueles jovens que já passaram por aqui. Daquelas pessoas que acham que está curtindo, quando entra em uma balada e está apenas ali sendo uma marionete de Satanás. Das pessoas que acham que estão sendo felizes no momento que ele acha que tem a liberdade de virar uma bebida na sua boca ou dar uma tragada em um baseado. É você sentir a dor de Jesus. Eu já pedi tanto, Senhor, tira essa dor do meu coração. Ela é involuntária, ela vem e te arrebenta assim. Quando você começar a amar os seus irmãos, os seus pais, quando você orar e gastar tempo com ele, quando você vê ele levar um copo de bebida na boca dele, se escravizando aquilo, isso vai te doer tanto. Não pela religião, mas pelo amor que você tem a ele. Quando você estiver participando do reino, você entender que o seu pai está indo para o inferno, e você junto com ele, pela sua omissão, por você viver a vida como você quer viver, desobediente e longe de Deus, talvez você vá acordar, mas que não seja tarde demais. Hoje eu sou o seu despertador, dizendo que você precisa se levantar, mas a decisão é sua, de tirar mais uma soneca, ou dizer: eis-me aqui, Senhor.
E o último princípio. Foi a precipitação de Pedro. Quando ele se precipitou a dizer que estava pronto, a dizer que estava preparado, a dizer que Deus podia contar com ele. Quando ele se precipitou a negar Jesus, quando ele se precipitou. Às vezes nós estamos tão ansiosos com o que pode acontecer. Às vezes nós estamos tão ansiosos com o que é que Deus ele tem para nós. E nós imaginamos várias coisas. E talvez tudo aquilo que nós imaginamos não é nada daquilo que pensamos. Um dia eu achei que ia ser baterista da igreja. Você já sabe qual é a minha coordenação. Aí depois eu achei que ia ser cantor. Vocês já ouviram eu cantando aqui, escutam eu cantando. Mas pregador, pastor, nunca. E não queria isso para mim. Aquilo que você mais foge é o que Deus mais quer te pegar esses dias. Daquilo que você mais tem fugido é do que o Senhor mais ele quer te pegar esses dias. E dizer assim: eu mando em você. Que prazer o Senhor poder dizer isso. Eu mando em você. Ah, como eu gostaria que o Senhor pudesse falar isso 24 horas. Mas tem hora que eu reluto com Ele. Tem hora que eu quero fazer ainda uma quedinha de braço com Ele. Tem hora que eu quero direcionar a ordem dEle ainda. Aí eu entendo, opa, o servo aqui sou eu. O servo aqui sou eu. Não seja sabotado por você mesmo. Você não é fraco como você imagina ser. E você não é forte como você imagina ser. Você é escravo de Jesus. E no momento certo Ele vai te promover como um amigo. Não é nós que nós promovemos. Chegar um momento que Ele vai dizer: agora eu não te chamo mais de escravo, porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu agora te chamo de amigo. Às vezes eu falo bem assim: vamos encerrar, eu quero orar com você. Mas isso ainda tão fraco. Talvez você vai voltar para sua casa hoje com os seus dilemas e com as suas dúvidas, com as suas vontades e os seus desejos. Talvez você vai voltar amanhã e ser um péssimo funcionário de novo. Você vai voltar e ser um péssimo filho, uma péssima filha ou um péssimo pai. Você vai voltar para casa e ser ainda um miserável que não quer Jesus, que acha que vai dar certo ainda sem Ele. Mas você veio hoje aqui dizendo que queria Ele, ou as bênçãos dEle. Te desafio nessa noite a você querer Jesus. A você sair daqui sangrando e chorando pelas bobagens que você quer continuar segurando. Você abandonar, deixar tudo aqui, entregar a chave na mão dEle. O avivalista que você espera está dentro de você. O pregador que você espera, ele está dentro de você. O cantor que você espera, ele está dentro de você. O Jesus que você espera, Ele está dentro de você. Não tem segredo. Não. Não existe palavras. Não. Existe apenas uma renúncia. Alguém rendido e dizendo: eu me entrego. Eu me entrego com a minha voz e me entrego com o meu espírito. Porque os que estão inclinados para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que estão inclinados para o Espírito, ele vive segundo o Espírito. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Porque essas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Portanto, não se atente no visível, porque o visível é passageiro, mas sim no eterno, porque o eterno é Deus. Feche seus olhos nesse momento, você que pode. Tenho certeza que você vai sentir algo esvaziando de você, saindo de você nesse momento. Você que pode, levante a sua face para o teto, com os seus olhos fechados. Erga as suas duas mãos para frente, como se você estivesse entregando algo, apenas se você está disposto a entregar. Cantoro lobra labahi, rabla cancho bra lahayo. Fale com Ele o tanto que você já sofreu. Fale o tanto que você já chorou, que você não sorriu. Confia nele. Tem uma riqueza aqui dentro. Almas. Várias almas vale mais que o mundo inteiro. Se esvazia nesse ambiente de glória. Se entregue, absorva de tudo isso que eu direcionei para você, dessa mensagem de coração para coração. Isso aqui é um ensinamento de como você ser um filho de Deus, como você não ser sabotado por si mesmo. Uma mensagem gerada no coração de Deus para ser gerada dentro do meu coração. Eu virei tudo que tinha no meu coração dentro do seu, tendo certeza e convicção que eu não tenho mais nada para entregar. E nada mais você precisa nessa noite. Apenas confessar os seus pecados e deixá-los. Apenas dizer quem você é e pedir socorro a Ele. Apenas você dar esse grito. Libera tudo aí. Abre a sua voz. Solta esse grito aí que está preso na sua garganta. Solta tudo isso aí que está preso no seu coração. Não se preocupe com quem está no seu lado. Apenas se esvazie. Deixe seu coração continuar tremendo. Deixe. Tem tanto poder sendo liberado aqui nessa noite. Tem tanto poder sendo liberado aqui nessa noite. Eu neutralizo o reino das trevas sobre você. Eu neutralizo o reino das trevas, todas as palavras de maldição. Tudo que a sua família herdou de ruim do reino das trevas está sendo paralisado agora em você. Está sendo parado agora, está sendo cortado agora. Até a sua personalidade vai ser transformada a partir de hoje. Um eu regenerado. Vou procurar o seu eu. Vou procurar você e não vou te encontrar. Vou procurar você e não vou te encontrar. Se encontre com Jesus.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Navegue nesse oceano aí. E ali adorarei ao Deus da criação. Eu navegarei o oceano do Espírito. Tem um sangue quente sendo derramado em cima do seu coração.